Olá, salve Maria. Vamos falar nessa live um pouco sobre a vida de oração. Perdão, tô quase espirrando. Mas vamos lá. O que seria a natureza da oração? A gente poderia pegar, como vai falar o padre Rui Marinho, e pegar o conceito gramatical, conceito lógico, retórico, jurídico ou teológico. Nós vamos abordar o conceito teológico acerca disso, certo? São Gregório vai dar a seguinte definição. A oração é uma conversação ou colóquio com Deus. São João Crisóstomo vai dizer, a oração é falar com Deus. Santo Agostinho diz, a oração é a conversação da mente a Deus, com piedoso e humilde afeto. Vai falar São João Damasceno, a oração é a elevação da mente a Deus, ou também a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura diz, né? Oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. E Santa Teresa de Ávila vai nos dizer, é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. A gente poderia colocar esses vários aspectos e frisá-los, né? Por exemplo, uma das coisas que deve ser bem, boa tarde para todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Deixar bem claro que a oração não é uma coisa mágica. Às vezes nós achamos que a oração é mais uma obrigação, e quando eu falo obrigação no sentido negativo. A gente poderia falar de obrigação no sentido positivo. Como assim, Oséias? Por exemplo, se eu estou com fome, eu sou, entre aspas, obrigado a comer. É uma necessidade, né? Se eu estou sujo, há uma necessidade, uma obrigação de tomar banho. Se eu estou enfermo, há uma obrigação, uma necessidade de cuidar da saúde. Então, a gente pode falar de obrigação da oração no sentido de necessidade. Pode sim. E no sentido também de uma obediência. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu vou rezar porque se eu deixar de rezar é pecado. Claro que a gente deve evitar os pecados, sim. Mas a oração, ela não é um sentimento. A gente pode ter sentimentos na oração. Seja bem-vindo, Gilberto, a Maria e os demais irmãos. Na oração nós temos sentimentos, nós temos afetos, mas a oração, o principal não são os sentimentos. Porque muitas vezes nós temos vontade de rezar. É o que fala Santa Teresa, né? Há dias que a pessoa pode acordar com vontade talvez de incendiar o mundo, e há dias que a pessoa não consegue ter vontade nem de matar uma mosca. Mas independente disso, ela tem que ter a mesma... De fato, o que é que eu entendo sobre a oração? Deu uma caída aqui na internet, mas voltou. Já é a segunda vez que eu faço vídeo sobre a oração, o outro foi no YouTube. Do YouTube durante 5 minutos caiu, né? Ei, vamos lá, glória a Deus. Então, quando se trata do assunto oração e da prática da oração, a gente precisa ter muito claro uma coisa. Se eu não rezar, isso é óbvio, né? Deus continua sendo Deus. Deus continua me amando. Às vezes a gente fala assim, né? Eu não rezei hoje, mas Deus me entende. Não, meu irmão. Claro que Deus te entende. Mas a questão é que você tem que entender, nós temos que entender, que a oração é essa respiração da alma.
nós vamos atrofiando nas virtudes, na vida espiritual, nós vamos ficando paralíticos, nanicos, se a gente não reza. Se a gente faz da vida de oração somente, que é um dos aspectos, né? A vida de oração tem um aspecto de petição também. E essa petição, Deus quer que nós façamos. Por exemplo, o Pai Nosso tem sete petições, 7 pedidos. E a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, ela vai ensinar as irmãs a rezarem, no livro Caminho de Perfeição, ela vai fazendo um comentário do Pai Nosso. Ela vai fazendo todo um tratado da oração, comentando o Pai Nosso. Um abraço aí para minha amiga Raquel, para Sheila. Então, por exemplo, quando Santa Teresa vai ensinar as irmãs, ela não pega algo complexo, ela pega algo simples, que é o Pai Nosso, e vai no caminho de perfeição explicando. É tanto que Santa Teresa, ela vai explicar para muitos, né, que tinham uma ideia errada. Muitos tinham uma ideia errada que, por exemplo, quando a pessoa estivesse no nível muito alto espiritual, ela não deveria mais meditar na paixão de Cristo. Ela deveria meditar no mistério da Trindade, nos mistérios mais altos de Deus lá na sua intimidade, né? E Santa Teresa percebe que durante muito tempo ela deu ouvidos a isso. Ela foi dando ouvidos a isso, né? Quando ela foi dando ouvidos a isso que era prejudicial à oração, ela percebeu que foi regredindo na oração. Ela não foi avançando na oração. Aí depois ela percebeu que à medida que ela contemplava a paixão de Cristo, que à medida que ela meditava sobre a agonia de Jesus, sobre a humanidade dele, o mistério da encarnação, a vida dela, que era uma vida às vezes um pouco tíbia, frágil, fraca, o coração dela foi se incendiando. O coração dela foi sendo fortalecido. Então, muitas vezes, nós precisamos de um socorro. O livro espiritual, ele não pode ser uma bengala, mas ele pode ser um grande instrumento para que nós possamos subir os degraus. Durante mais ou menos 18 anos, Santa Teresa de Ávila não conseguia ir para a oração sem pegar um livro espiritual. Ela pensava, ai de mim sem esses livros, né? Em um determinado tempo, quando ela começou a avançar na vida espiritual, Deus foi intervindo de forma muito concreta, ela foi percebendo que o livro, ele é bom, ele é instrumento, principalmente para nós que somos iniciantes, né? E quando eu falo aqui iniciante, não é quem tem 1 ano de caminhada, não. Às vezes a pessoa tem 30 anos de caminhada, mas ela ainda é iniciante. Está na primeira, segunda morada, que fala Santa Teresa, né? Ou na terceira. No finalzinho da terceira, eu diria mais ou menos no começo da 4ª morada, que começa a ser alguém adiantado, avançado. Então, nós precisamos dos livros espirituais para que aqueça o nosso coração. Só que São João de Ávila até adverte, o livro espiritual não pode ser uma barreira para Deus. Ele tem que ser um instrumento para Deus. Eu não posso ter uma gula espiritual. Eu começo a ler esse livro, daqui a pouco, na minha oração, eu rezo, um exemplo, durante 1 hora, oração pessoal, eu passo 1 hora lendo. Não, eu não estou rezando 1 hora lendo sem parar. É estranho. Eu estou fazendo o estudo bíblico. Aí eu fico lendo sem parar e querendo discutir a exegese, né, da Bíblia. Tem momento de discutir a parte exegética, hermenêutica da Bíblia. Mas o seu estudo bíblico, você vai mergulhar nesse encontro com Deus. Embora a primeira parte, que é a leitura, você deve olhar os pontos ali. Jesus estava em qual cidade ele estava? Estava pregando, estava sentado, estava rezando, quantas pessoas tinham ali, você vai ver os detalhes do texto. E se você antes tiver também o hábito de estudar a Bíblia, estudar também, estudar, você vai conseguir na oração
trazer os elementos do seu estudo para enriquecer o estudo. Porém, Deus ultrapassa, Deus nos surpreende, né? Então, voltando à questão de Santa Teresa de Ávila, ela vai nos ensinar o seguinte, ensinar não somente nos seus escritos, mas ela vai ensinar na sua vida. Quando foi retirado dela praticamente todos os livros, Jesus veio para ela e falou: Teresa, eu serei o teu livro vivo. Eu serei o teu livro vivo. Nesses tempos tão difíceis, né, de pandemia, de outras situações, de tantas mortes, né, a gente precisa ouvir também hoje do Senhor. E Ele nos fala. O problema é a gente ouvir ou não, né? Só um instante, meus irmãos. Tá um pouco escuro, eu vou tentar aqui melhorar. Vocês podem ir fazendo perguntas se quiserem, interagindo, tá bom? A gente vai conversando. Eu não sei se melhorou, né? Mas que estava excessivamente escuro aqui. Não sei se para vocês deu uma melhorada aí ou tá do mesmo jeito. Geralmente, voltando ao que eu estava falando, né? É o que Jesus falou para Santa Teresa. Eu serei o teu livro vivo. Nesse tempo que está tão difícil comungar para a maioria das pessoas, tão difícil confessar, tão difícil até a gente aproximar-se de alguém, né? Receber uma oração. Nós que participamos da renovação carismática, das novas comunidades, né? E temos esse belo costume de rezar uns pelos outros e clamar que o Senhor venha sobre nós. Tudo isso está fazendo muita falta, né? Porque a vida fraterna e a vida em sociedade, ela vai nos reconstruindo. Não é apenas um mero detalhe. É algo importantíssimo. A vida de oração, qual é a grande meta dela? Nos unir a Deus. E nos unindo a Deus, nós vamos transbordando em virtude na vida social, em casa, né, com os amigos, no trabalho, no estudo, na vida comunitária, no grupo de oração, no ministério, de diversas outras formas. Então isso é super importante. Entender por que eu rezo? Para me unir a Deus. Por que eu leio um livro espiritual na oração? Para me unir a Deus. Por que eu comungo? Para me unir a Deus. Não é que é algo egoísta. É porque a finalidade última da minha vida, da sua vida, é unir-se a Deus. O grande problema é que nós vivemos muito com fins secundários, até mesmo na nossa oração. Eu rezo para pregar, e é importante, claro. Eu rezo para pedir a Deus uma cura, é importante, óbvio. Eu rezo para ouvir a Deus acerca de algum assunto, isso é muito importante. Mas a meta principal, a finalidade principal, deve ser unir-me a Deus. E esse unir-me a Deus supõe que eu tenha que estar no estado de graça, supõe que eu devo rezar todos os dias, porque tanto que quando a gente vai explicar sobre o Castelo Interior, as Moradas de Santa Teresa, há um pequeno equívoco. Algumas pessoas acham que, por exemplo, não estão no castelo. Quem é que não está dentro do castelo? É quem está em pecado mortal. Alguém que está na graça de Deus, no estado de graça santificante, está dentro do castelo, na primeira morada, no mínimo, né? Então o que acontece? Nós precisamos avançar nessa vida espiritual. E sem a fidelidade à vida de oração, nós não avançamos.
Só que entra outro porém aqui. Perceba, eu estou falando sobre vida de oração, mas vários aspectos em torno da vida interior. Porque às vezes nós entendemos vida de oração de uma forma muito resumida. Como é que é uma forma resumida? Por exemplo, eu tenho que entender que quando, por exemplo, de alguma forma eu estou pregando, agora um exemplo, e você está ouvindo, dando atenção, existe uma abertura à graça de Deus, existe uma atenção do seu coração, pelo menos deve existir, a ação da graça de Deus sobre a sua vida. E o seu coração vai se abrindo, e isso pode de alguma forma se tornar oração. Quando você está se confessando e faz uma boa confissão, isso faz parte da vida interior, a vida sacramental. Só que há pessoas que colocam também desculpas. Eu já fui pregar em alguns locais, né? E sobre a vida de oração, por exemplo. Eles disseram assim, mas eu sou dona de casa. Eu não vou parar, um exemplo, eu não vou parar para rezar, porque muitas vezes eu não consigo ter tempo mesmo. Então eu vou falando com Jesus, lavando as panelas e tudo. E isso para mim é oração. Aí entendamos, meus irmãos, cada um vai ter uma forma de se relacionar com Deus. No entanto, a oração exige recolhimento. Se nós não temos uma vida em momentos do nosso dia onde nós nos recolhemos, o ato externo de se recolher, vai ser difícil que o nosso interior se recolha. Quando a gente olha para os grandes santos, como São Pio de Pietrelcina, Santa Gemma Galgani, vários outros santos, o que aconteceu na vida deles? Eles tinham esse momento de oração, de conversar com Deus, de ouvir a Deus. Alguns passavam tempo sem ouvir, isso é normal na vida de oração, não ouvir o Senhor. Esse silêncio também é pedagógico, nos forma, nos amadurece, nos torna mais humildes, né? Mais pacientes, perseverantes, atentos. No entanto, o que acontece muitas vezes? A gente olha para a vida de um santo e vê que ele está no ônibus e consegue rezar. É levar a mente a Deus. Como vai falar aqui São João Damasceno, né? A oração é a elevação da mente a Deus. Sim, eu posso estar no trabalho, eu posso estar estudando, eu posso estar fazendo a comida e elevar minha mente a Deus. Mas uma pessoa, ela não consegue fazer isso se ela não exercita recolher-se. Ela precisa exercitar esse recolhimento. Nós não podemos viver uma vida sempre agitada, sem parar. Porque quando eu vou almoçar, eu tenho que me recolher. Quando eu vou dormir, eu tenho que me recolher, um ato externo de recolhimento. Quando eu vou tomar banho, eu tenho que me recolher para o banheiro, para aquele local. Quando, por exemplo, eu vou decidir algo importante da minha vida, uma viagem, eu tenho que me recolher, nem que seja diante do computador e ver ali qual a melhor passagem, o melhor local, o melhor dia. Eu preciso me recolher. Então, o que vai acontecendo muitas vezes? Se eu não me recolho, vai ser difícil acontecer outro recolhimento mais profundo, que é o recolhimento interior, aonde interiormente eu consigo elevar minha alma a Deus. Se eu não treino esse recolhimento normal, que qualquer pessoa pode fazer, como é que esse outro recolhimento, a graça de Deus vai trabalhar em mim se eu não consigo nem um recolhimento natural parar ali? Como é que, se o recolhimento natural não acontece, como é que vai acontecer um recolhimento sobrenatural? Um recolhimento além das minhas forças? Por isso é muito necessário o silêncio. A gente pode, quem é de expressão carismática, pode orar em línguas? Pode. Pode louvar bastante? Pode. Pode cantar? Pode. Pode interceder? Pode. E deve, né? Se assim o desejar, se assim o Espírito Santo for conduzindo. Mas é preciso recolher-se, silenciar externamente quando for possível, porque às vezes tem vizinho, tem um monte de coisa que não ajuda,
Mas quando você vai exercitando, até esses barulhos externos não te atrapalham mais tanto. Começa a litroar o forró, o carro-som, a briga do vizinho, mas você se adaptou tanto a recolher-se que aquilo não faz tanto mal para você mais. Não vai tirando tanto a tua atenção. Então é necessário esse recolhimento. Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva antes do pecado, prestemos atenção. Existia ali um momento que era ao cair da tarde, e para o judeu, o cair da tarde, para o judeu, o cair da tarde quer dizer o quê? O começo do dia, a brisa da tarde. Isso mostra na história de Adão e Eva real, né, que existe um horário, e esse horário tem que ser o quê? A primazia, os melhores perfumes para Deus. Quem consegue rezar pela manhã vai ser o melhor horário, pela madrugada, o melhor horário. Você vai dar o seu melhor para Deus, a sua primazia, o primeiro lugar. Nós devemos dar. Assim como Adão, assim como Deus vinha ao encontro de Adão e Eva à brisa da tarde, ou seja, ao começar do dia, então a primazia da oração. Havia também ali um local onde Adão e Eva se encontravam com Deus, ou seja, um local de recolhimento, um espaço. Nós precisamos ter um espaço de oração. Quem consegue, né, também organizar um ambiente, uma imagem, outras coisas mais, né, imagem de um santo, crucifixo, coisas que favoreçam, porque a nossa alma é muito dispersa. Então, já te respondendo, Gilberto, uma coisa que favorece o silêncio é a gente fazer o ambiente de oração. Zé, mas eu estou escutando. Por exemplo, agora mesmo começou um forró aqui. Eu estou ouvindo. Mas eu tenho que fazer um esforço para focar aqui. Eu vou olhar para essa imagem, eu vou olhar para esse livro, eu vou fechar meus olhos. Favorece a oração. Eu não vou me deitar na rede e fazer assim, dizer, Senhor Jesus, né? Daqui a pouco você deita e está dormindo, de tão cansado, né? Então a gente precisa favorecer. Porque às vezes a gente quer que Deus faça tudo. Não, Deus não vai arrumar. Deus não vai arrumar a sua mesa, o seu oratóriozinho. Deus não vai, no sentido bom, não é pejorativo não, viu? Deus não vai, por exemplo, comprar um livro espiritual para você ler. Deus não vai ler por você o livro. Então, meus irmãos, a gente precisa favorecer as coisas. Por exemplo, eu estou na oração. Eu quero me recolher, eu quero silenciar. Aí eu vou rezar durante meia hora. Aí o que eu faço? É meia hora, mas em 5 minutos eu olho o WhatsApp. Em 5 minutos. Vai me ajudar a rezar desse jeito? Não. Não vai ter vida interior aí. Vai ter muita atividade, né? Não vai dar para gerar vida, é muito movimento. É preciso o quê? Recolhimento. Se eu fico nessa ânsia de sempre ver a mensagem que chegou e não estou atento diante de quem eu estou. Por exemplo, tem uma prática que os santos chamam, um nome tão simples: se colocar na presença de Deus. Porque se eu não entendo que eu devo estar presente na oração, e que tem uma presença mais importante, fundamental. Boa tarde aí a Adela, Iracema, Itamê, a Iramaia, o Eurico, os outros irmãos que foram chegando, né? Sejam bem-vindos, tá bom? Vão compartilhando aí a live, tá certo? Pronto. Se vocês puderem compartilhando, eu agradeço. Então, muitas vezes vai acontecendo isso. A gente não vai conseguindo se recolher porque não faz a nossa parte. Espera somente pelo Senhor. Tem que esperar nele. Ele é o principal, óbvio, né? Mas voltemos aqui à questão da presença, né? Eu tenho que estar presente
Perdão, porque eu tô suando bastante, viu, gente? Eu preferi não ligar o ventilador porque vai atrapalhar também a gravação, né? E o que acontece muitas vezes? Quando eu estou disperso, eu não me coloco presente naquela oração. É tão ruim quando você vai conversar com alguém, aí você fala assim, você tá me ouvindo? A pessoa, tô. E o que foi que eu disse? Ih, não sei. Não sei o que foi que tu disse não, repete aí por favor, né? E às vezes pode ser algo muito importante, né? Você está falando para a pessoa e a pessoa, ela voou, ela bugou, como a gente fala, né? Bugou total. Sumiu, foi pro espaço. Só tá o corpo ali. Se tivesse uma missa, era uma missa de corpo presente, porque ela estava só ali, só o corpo, né? A alma, a mente estava em outro canto. Uma forma de falar, claro. Então eu preciso estar presente. Mas eu preciso reconhecer que tem uma presença maior, que é a de Deus. Porque às vezes nós podemos nos ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, e o que vai acontecer? A gente vai pensar em quê? Nas contas a pagar, e pode. Só que eu não posso ficar dobrado diante da conta que eu vou pagar. Eu posso pensar em alguém enfermo? Posso. Eu posso pedir a cura. Devo pedir. Que Deus faça a vontade dele, manifeste um milagre. Mas eu não posso me prostrar e passar 2 horas só pensando, sem parar, na enfermidade, esquecer que Deus é o Senhor de tudo. Da enfermidade, do enfermo, de tudo. Às vezes acontece isso conosco, né? O que a gente deve fazer quando vem essas distrações? A gente não deve fugir da presença de Deus. A gente deve continuar ali. E transformar muitas vezes essas distrações, esse vulcão de ideias que vem em oração. Vem uma tentação contra a castidade. Eu vou dizer, Senhor, me ajuda a ser casto, me ajuda a ser puro, me dá um coração semelhante ao teu, um corpo que ama, um corpo puro, um coração que respeita, um coração que se gasta por ti. Vem ali um sentimento de raiva, de repente, eu lembro de uma coisa que alguém me magoou, eu vou pedir naquela oração o dom do perdão. Eu vou pedir naquela oração o dom de saber me sacrificar pelo outro que muitas vezes me trai. Eu vou transformar aquela lembrança de uma traição, de uma decepção, em matéria de oração. Eu vou transformar, se eu percebo na oração, como colocou o Eureka aqui, né? Que eu estou sem fé, com pouca fé, com a fé abalada, eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui, minha fé está tão abatida, tão abalada, Senhor, renova a minha fé. É a oração que é infalível, é pedir todo dia a Deus que aumente a nossa fé. É uma oração infalível. Todos nós devemos fazer, todos. Pedir, Senhor, aumenta a minha fé. E sem dúvida a gente vai ver a nossa vida de oração, a nossa vida como um todo, em relação com os outros, em relação a tudo, melhorar quando a nossa fé vai crescendo. E a gente vai poder também ser esse amparo para os outros. Então tudo isso é em vista da união com Deus. Eu preciso me dobrar diante da Eucaristia e saber que Deus ali está. Porque às vezes a gente pode se dobrar e esquecer que Deus está ali. E ficar conversando conosco mesmo. E passar 2 horas, 5 horas, o dia inteiro conversando com quem? Não com Deus, mas consigo mesmo. Porque que muitas vezes a gente pode ir para a oração e passar horas rezando até um dia inteiro e sair do mesmo jeito. Porque muitas vezes nós voltamos à oração só para nós. Nós esquecemos de adorar a Deus, de louvar, de se render, de se prostrar, de fazer um ato de confiança. E nós começamos, mesmo rezando, pensar como eu vou resolver, como eu vou fazer. A gente não pede, Senhor, ilumina como eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo silenciar, como eu devo ajudar essa pessoa. Me ilumina, Senhor, eu preciso. E você vai se lançando, sendo pobre na presença de Deus. Porque como foi falado aqui no início, a oração ela tem que ser o quê? Olhemos aqui, ó. O que os santos vão falar? São João Crisóstomo. Santo Agostinho. A oração é a conversação da mente com Deus. Com piedoso, piedade. Um coração de filho, né?
Vai falar, e humilde afeto. Nós podemos ter afeto na oração? Podemos. Nós podemos chorar na oração? Podemos. Nós podemos chorar abundantemente na oração, expressar os sentimentos, emoções. Eu apenas disse no início que isso não é o centro. Mas nós temos uma afetividade. E ela será expressa na oração. Tem pessoas que são mais silenciosas, mais recolhidas, outras são mais expressivas na oração. E a gente precisa usar o afeto para rezar. Mas não é o afeto que conduz à oração. O afeto está presente na oração porque eu estou presente. É uma coisa diferente. Mas ela tem que ser uma oração humilde. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. É o que fala Santo Afonso. Eu rezo não para o Senhor fazer a minha vontade, mas para que eu faça a vontade de Deus. Para que eu queira a vontade de Deus. Ou seja, nós não rezamos para convencer a Deus a fazer o que nós queremos. Senhor, faça isso. Por isso que muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus. Porque nós achamos que Deus demora e Deus não demora. Ele nem tarda nem falha. Ele faz no tempo certo. Ele faz da forma certa. Como Ele quer. Às vezes nós queremos ensinar a Deus como fazer. Claro que com o tempo de oração, nós vamos criando certas liberdades com Deus, porém reverente, sem faltar o respeito, né? Sem faltar a devida honra que devemos a Deus. Porém, sempre submetendo-se, né, a Deus. Submetendo-se a Deus. Por exemplo, São Pio de Pietrelcina. Ele tinha uma sobrinha que tinha epilepsia. E que eu saiba, ela nunca foi curada. Padre Pio tinha uma irmã muito virtuosa, muito santa, né? Mas tinha outra que era pinga-fogo. Segundo alguns relatos, ela era mãe solteira, ela aprontava todas. Nesse nível da questão da sexualidade, era muito desordenada, né? E ela, de fato, vivia uma vida de pecado grave. Se entregava a muitos pecados mortais nesse âmbito contra a castidade. A irmã do Padre Pio, uma muito santa e outra muito depravada. E o Padre Pio sofria, São Pio de Pietrelcina sofria demais com isso. Vejamos a nossa impotência. Era um grande santo, e é um grande santo. Mas ele se viu ali impotente. Uma certa vez uma mulher morreu, e ele ali muito pesaroso, pedindo a Deus que fizesse um milagre, mas aquela mulher não ressuscitou. Em outra ocasião, o Padre Pio já tinha sido instrumento de ressurreição na vida de outra pessoa. Para mostrar o quê? Por mais santo que seja a pessoa, por mais que ela queira fazer o bem, né? Vai ter coisas incompreensíveis na vida daquela pessoa. Coisas que ela vai rezar e parece que vai acontecer tudo o contrário. São mistérios de Deus. Que muitas vezes nós vamos compreender ao passar dos anos, ou da vida de oração. Outras coisas nós não vamos compreender aqui, de jeito nenhum. Só no céu, só na eternidade. A gente não vai ter resposta alguma aqui. Mas é importante que nós nos tornemos amigos de Deus. Amigos do Senhor. Então aqui eu fiz algumas coisas principais da oração, né? O pedido deve ser um pedido que se submete à vontade de Deus, a humildade, o recolhimento e o colocar-se na presença de Deus. E a oração constante. Não pode rezar hoje e passar 10 dias sem rezar. Aí eu rezo 10 dias seguidos, aí passo 15 sem rezar. Ou então hoje eu rezo 5 horas por dia, amanhã eu não rezo nem um minuto. Não pode ser essa desordem na vida espiritual. Acontece que tem dias que a gente vai rezar menos, pode acontecer. Ou rezar não tão bem, isso pode acontecer. Mas eu não posso, rezar hoje e depois rezar só quando eu tiver um assunto que me interessa para tratar com Deus. Não. São os interesses do Senhor. Não são os meus interesses. Claro que Deus se interessa por nós, óbvio. Só que Santa Teresinha falava, Senhor, tu sempre fazes a minha vontade. Porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Tu sempre fazes a minha vontade. Porque a minha vontade é fazer
a tua vontade. Aí daí nós devemos unir a oração, o apostolado da oração e o apostolado do sofrimento. Porque nós queremos rezar e não queremos sofrer. Mas São João Crisóstomo fala o seguinte: quem faz milagres em nome de Deus se torna devedor a Deus. Mas quem sofre por amor a Deus, Deus se torna seu devedor. É melhor dever a Deus ou ter Deus como nosso devedor? Então, muitas vezes a nossa oração vai ser sofrida. E nós devemos unir a oração, o jejum, sacrifícios, renúncias, e a nossa oração vai tendo uma fecundidade maior. Porque muitas vezes nós queremos rezar e nós queremos que a nossa oração tenha uma autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros, mas por que às vezes a nossa oração não tem autoridade? Uma autoridade que vem de Deus. Porque nós queremos oração e vida mansa. Oração e sombra e água fresca. Oração e comodidade. Oração e fugir do sofrimento. Oração e sempre do bom e do melhor. Oração e não ser incomodado. Oração e não exigências para que eu possa matar a minha carne com os desejos desordenados. A gente quer uma vida de santidade mágica. Eu rezo e fico santo, como se fosse uma mágica. Não. A vida de oração não funciona assim. Não funciona assim. São Tiago, capítulo 4, vai falar assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes acontece aquilo que Jesus fala, né? Qual é o pai que o filho pede um pão, ele vai dar um escorpião, né? O filho pede um peixe, ele vai dar ali uma cobra, né? Ele vai falar, não, assim o vosso pai, né? Ele vai dizer, se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, muitas vezes, nós pedimos coisas a Deus que nós achamos que é uma bênção, que é uma graça, que é uma explosão de santidade. E às vezes é uma cobra, é um escorpião. A gente pensa que é pão, mas é pedra. Aí vai quebrar os dentes, quebrar a cara. A gente pensa que é algo que vai nos santificar e aquilo pode ser para a nossa perdição eterna. Por isso a oração deve ser humilde, porque eu vou pedir, crendo que é bom, mas dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu creio que seja bom, mas é tu que sabe o melhor. É tu que sabe, não sou eu. Essa submissão, essa rendição a Deus. Porque sem essa rendição a gente vai achar que a vontade de Deus não presta. Que a vontade de Deus é... tipo assim, por que Deus faz isso? Se eu fosse Deus, novamente a tentação de querer ser Deus, né? Não, meu irmão. Deus é infinitamente mais sábio do que qualquer um de nós. Infinitamente sábio e bom. E Ele sabe se isso vai te destruir ou te construir. Te fazer santo ou ir para a perdição eterna. Deus sabe. Não, às vezes, mas eu acho que esse pedido, que mal tem? Eu pedi para essa pessoa viver e ela morreu. Eu pedi para essa pessoa ser curada e ela permaneceu enferma. Eu pedi um emprego e fiquei desempregado. Mas por trás disso tudo, existe a mão de Deus, a sua divina providência te formando, te reconstruindo, te fazendo manso, um homem, uma mulher de fé. E isso é a vida de oração. O grande problema é que nós queremos separar a oração da vida. Da mesma forma que nós não podemos cair naquele engano de achar assim, não, eu não vou me recolher, eu rezo. No caminho eu rezo todo canto. Eu não estou dizendo que essa oração não vale. Vale. E a pessoa pode se elevar espiritualmente rezando muitas vezes assim, mas ela precisa se recolher. Precisa. Mas também nós não podemos resumir a nossa oração apenas a esse momento de recolhimento. A nossa vida tem que ser oração. Ou seja, não vai ter oração na vida quem não tem vida de oração. Ou seja, eu preciso me unir a Deus e durante o meu dia eu vou continuar me unindo a Deus com jaculatórias. Jaculatórias são orações que a gente repete, Senhor, tem de piedade.
Piedade, Senhor. Então, Virgem Maria, socorrei-me. Virgem Maria, socorrei-me. A gente pode estar repetindo calmamente no nosso coração, na hora da tentação, da aflição, da tristeza, na hora que você quer resolver um problema, fazer as jaculatórias, né? Na hora do seu trabalho, na hora que está rezando por alguém. Ou seja, o nosso dia deve ser permeado pela vida interior. Mas não quer dizer que você vai ser uma pessoa assim, voada, não. Você pode sim elevar sua mente a Deus, mas lembrar que Deus está presente no seu irmão. Lembra que uma cena muito bela, e antes disso eu vou repetir o que fala o Evangelho, né? Quando Judas reclama, né? Que aquela mulher está gastando muito ali os perfumes e tudo mais, que daria para dar para muitos pobres e tudo, e Jesus fala, pobres sempre tereis. É como se Jesus dissesse para nós, oportunidade de amar, vocês sempre terão, enquanto tiver pobres perto de vocês. Vocês sempre terão oportunidades de me dar provas de amor. Mas vocês só vão conseguir dar provas de amor se vocês lembrarem que eu sou o essencial. Judas esquece que Jesus é o essencial. Por isso ele se torna ladrão, revolucionário, traidor e um monte de outras coisas. E suicida. Quando nós esquecemos o essencial e queremos até ajudar os pobres, no caso Judas não queria, Judas queria roubar de fato, né? Mas digamos que nós queremos ajudar os pobres, queremos dar roupa, comida, emprego, fazer tudo, isso é bom. Isso é bom quando nós não esquecemos o essencial, que nós fazemos isso por causa de Cristo. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque se for fora dele não é caridade, não é amor, é ilusão, é vazio, é orgulho. Nós nos tornamos ladrões da glória de Deus. Esquecemos o essencial. Tenhamos cuidado com isso. Aí voltando ao que eu ia falar sobre o casal, né? Existia um casal onde os padrinhos chegaram na casa lá do seu compadre, da sua comadre, e eles estavam ajoelhados diante da criança lá no berço, né? E eles perguntaram, vocês estão fazendo o que ajoelhados diante da criança? Aí eles falaram, nós estamos adorando a Santíssima Trindade que está no coração dela. Porque ela tinha sido batizada há pouco tempo, né? Nós estamos adorando a Santíssima Trindade que está no coração dela. Uma vida de oração leva nós a entendermos que às vezes o outro nem entende que ele é templo do Espírito Santo, mas nós devemos reverenciar o outro como templo do Espírito Santo. Talvez o outro nem entenda que ele é filho de Deus, mas eu entendo, eu preciso respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo como filho de Deus. Talvez um padre que você fale mal nem entenda o mistério que ele é sendo padre. Mas se você entende, reverencie esse mistério, até mesmo naquele padre que não entende desse mistério e profana esse mistério. Se você conhece tantas pessoas casadas, né, no sacramento, aí mesmo, de fato, no sacramento do matrimônio, e não vive o matrimônio, eles podem não respeitar o matrimônio deles, mas respeite você, o matrimônio deles. Continue vendo como importante, e não mandando a pessoa se separar, deixar tudo, destruir o casamento. Se as pessoas infelizmente esqueceram o sobrenatural na vida dela, como batizado, como casado, como sacerdote, como crismado, não esqueça o valor que ela tem. Elas podem ter esquecido, mas você e eu somos chamados a lembrar quem ela é, o que ela recebeu, quem é Deus para ela. Nós precisamos fazer essa memória de fé na vida das pessoas. Mas primeiro, é preciso fazer na nossa vida. Então foi uma alegria estar com vocês. Quem puder compartilhar vai ficar no IGTV, tá bom? Tá certo? Eu enganchei a palavra aqui. Vai ficar no IGTV essa formação, esse bate-papo com vocês. Eu não sei se eu deixei de responder alguém, se alguém queria fazer algum comentário.
a Kalina, a Iramaia, a Roberta, ou alguém queria fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre tudo que eu fui falando. Eu fui englobando a vida de oração, mas eu fui fazendo esse link com outras coisas, porque a vida de oração ela engloba muita coisa, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pronto, eu vi aqui, né? Todos os santos sofreram. Por que nós não iremos sofrer? Se a nossa missão é chegar à santidade? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Infelizmente também, às vezes nós pedimos mal, né? Muitos de nós, às vezes todos nós, né? Uma hora ou outra nós pedimos tão mal. Precisa pedir a Deus a graça de rezar melhor, rezar bem. Um abraço aí também para Derlane, para o Evandro. Então intercedamos uns pelos outros, né? Hoje é o sábado do silêncio, sábado santo. Quem não aprende a silenciar, não aprende a falar. A oração, eu estava meditando hoje, né? O que é o silêncio verdadeiro? O silêncio, ele é como uma gestação. Imagina uma mulher grávida. Ela não engravida quando ela é criança e nem engravida quando é idosa. Ela engravida quando é jovem e adulta, no meio ali, né? Então, o silêncio acontece da mesma forma, estou fazendo uma analogia, certo? Imagina aí, uma mulher não engravida quando é criança, nem quando é bem idosa. Isso é a regra, tem exceções, né? Tem as intervenções de Deus e tem os percalços humanos tristes, né? Mas é ali no meio, na vida adulta, né? Que a mulher fica gestante, a mulher casada e tudo mais, gera vida. Da mesma forma acontece no silêncio. Quando é que a palavra ela deve acontecer, né? O que deve acontecer diante da palavra? Primeiro, nós silenciamos. Daí nascem as palavras. E depois que as palavras vêm e as pessoas escutam, deve brotar nelas o silêncio. Ou seja, o silêncio está no início para que brotem as palavras. E essas palavras que brotaram devem gerar silêncio nas pessoas. Silêncio não de mudez, é um silêncio transformador e santificador. Porque a gente confunde silêncio com mudez, né? O silêncio, ele é ordem. O silêncio, ele não é apenas uma ausência de barulho. Também faz parte, mas não é só isso. Então, a palavra está no meio, ela é gestada. Eu silencio, depois vem a palavra. Depois da palavra, vem o silêncio. Ou seja, a palavra é essa vida gestada. A palavra é essa vida gestada, que toca as pessoas. Nós podemos ver isso no mistério da encarnação. A Virgem do Silêncio. Santo Agostinho fala que a Virgem Maria primeiro gerou Jesus pela fé no coração. E somente depois ela o concebe no ventre. Ela o concebe primeiro no coração, depois concebe no ventre. Foi ali no silêncio de Nazaré que o verbo, que a palavra se fez carne. E depois que essa palavra se fez carne, são nesses 30 anos de vida oculta e silenciosa, que depois explode o mistério da vida pública de Jesus, da pregação, dos milagres, dos sinais. Explode mais ainda o mistério de amor na cruz, explode o mistério de amor na ressurreição e explode o mistério de amor na vida da igreja. É no silêncio de Nazaré que acontece ali o mistério da encarnação. É no silêncio de Nazaré, nos 30 anos de vida oculta, que Jesus se prepara para a missão. É no silêncio onde nasce um novo homem e uma nova mulher. É no silêncio que nós nos preparamos para a nossa missão. Salve Maria.